Boa noite a todos que nos ouvem pelo portal do Facebook e pelo portal da Câmara. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários da Casa. Havendo quórum, declaro aberta a 9ª sessão ordinária de 2021. Hoje, de uma forma diferente, em respeito ao falecimento do nosso prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca, eu peço a todos que possamos fazer 1 minuto de silêncio antes de iniciarmos a oração do Pai Nosso. Solicito agora que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata número 15 da 8ª sessão ordinária do dia 19 de abril de 2021. Ata número 015 da sessão ordinária, número 008-2021, Câmara Municipal de Tendu. Às 19 horas, no dia 19 de abril de 2021, teve início a sessão ordinária online de número 008 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 014 da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2021. A ata foi colocada em discussão e a votação foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura dos requerimentos 014, 015 e 016 de 2021. Leitura das moções 018 e 019. Leitura das indicações do número 119 ao número 132 de 2021. Segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Tendu e também podem ser acessados através do portal da Câmara de Tendu no endereço www.tendu.camp.mg.gov.br no link TV Legislativa. Ordem do dia, leitura dos projetos de lei 027, 030, 039, 040, 041 de 2021. Discussão e votação dos projetos de lei 031, 032, 033, 034, 035 e 036 de 2021 do Executivo e 008-2021 do Legislativo. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Presidente Maurício Ordini Neto, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão extraordinária, que será realizada na sequência. Declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, subscreverei, juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Sala das sessões, 19 de abril de 2021. Ata em conformidade com a Resolução 003-2020, de 18 de dezembro de 2020, e Resolução 001-2021, de 5 de abril de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata 015 permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata sua unanimidade.
Passaremos a leitura, discussão e votação da ata 016 da 7ª sessão extraordinária do dia 19 de abril de 2021. Ata número 016 da sessão extraordinária online 007-2021, Câmara Municipal de Tendu. Às 20h30 e do dia 19 de abril de 2021, teve início a sessão extraordinária online de número 007 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Ordem do dia: discussão e votação do projeto de lei 041 de 2021. O projeto foi aprovado por unanimidade. Presidente Maurício Ordini Neto, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 26 de abril de 2021. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, subscreverei, juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Salas das sessões, 19 de abril de 2021. Ata em conformidade com a Resolução 003-2020, de 18 de dezembro de 2020, Resolução 001-2021, de 5 de abril de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata 016 permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata 016 da 7ª sessão extraordinária de 19 de abril de 2021. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata número 17 da sessão solene de posse do prefeito do dia 25 de abril de 2021. Ata número 017 da sessão solene de posse do prefeito para o período de 25/4 de 2021 a 31/12 de 2024. Aos 25 dias do mês de abril de 2021, às 19h30, realizou-se a sessão solene de posse do prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro. Presidente Maurício Ordini Neto, havendo quórum, declarou aberta a sessão com a presença dos demais vereadores. Presidente Maurício Ordini Neto solicitou ao excelentíssimo senhor vice-prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro que preste o compromisso legal levantando a mão direita. Presidente Maurício Ordini Neto, declaro empossado no cargo de prefeito municipal de Itanhandu o excelentíssimo senhor Paulo Henrique Pinto Monteiro. Presidente, senhor Maurício Ordini Neto, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizará no dia 29 de abril de 2021. Declarou encerrada a sessão solene, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os demais vereadores. Sala das sessões, Itanhandu, 25 de abril de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata 017 da sessão solene de posse do prefeito permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata 017 da sessão solene de posse do prefeito do dia 25 de abril de 2021. Essa sessão solene, ela foi necessária, a realização dela, né, foi muito difícil para todos nós, em que possamos o então vice-prefeito Paulo Henrique Pinto Monteiro, na qualidade de prefeito, em decorrência do falecimento do nosso prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca, mais uma das vítimas dessa doença que assola o mundo, a Covid-19. E, tendo em vista esses acontecimentos, achamos por bem adiar essa reunião para a data de hoje. É o que se justifica estarmos reunidos aqui na quinta-feira para a sessão ordinária. Passaremos à leitura das proposições no primeiro expediente. Requerimentos. Requerimento 017-2021 dos vereadores Éder e Luiz Fernando. Requeiro da Secretaria do Meio Ambiente as segundas informações. Relação de todos os cortes de árvores e dos meses de março e abril e todos os documentos que supostamente aprovaram esses cortes. Leis que amparam ou permitam tal prática. Um plano de ação sobre a reposição dessas árvores. Passamos à leitura das moções. Votação. Sim, é requerimento, perdão. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovado o requerimento 017
de 2021, a sua unanimidade. Passamos agora às moções. Moção de parabenização, número 021 de 2021. Em sessão ordinária, realizada nessa data, foi requerido pelo vereador Pierre Caetano Ferreira, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização à professora Angélica Mendes Gonçalves Mira pelo brilhante trabalho com a peça teatral O Pequeno Conselheiro do Rei, realizado com os alunos da Escola Municipal Ana Carlos da Silva, em 2019, e que foi semifinalista no conceituado 21º Prêmio Arte da Escola Cidadã em 2020. Moção de parabenização número 22 de 2021. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerido pelo vereador Rivaldo de Freitas, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização ao senhor César Augusto Cosme pelo profissionalismo e amor pelo trabalho que executa, sendo um exemplo de profissional. Moção de parabenização número 023 de 2021. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerido pelo vereador Luiz Fernando da Fonseca, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização à atleta itanhanduense Miriam da Silva Monteiro pelo trabalho e luta em favor do autismo em nossa cidade, além de ser professora do magistério da Escola Estadual Professor Souza Nilo. Eu acho que houve um erro aí, porque ela é professora. Professora. Então, moção de parabenização à professora itanhanduense Miriam da Silva Monteiro pelo trabalho e luta em favor do autismo em nossa cidade, além de ser professora do magistério da Escola Estadual Professor Souza Nilo, onde também se destaca seu ensino em favor dessa mesma bandeira. Moção número 024 de 2021. Considerando o falecimento ocorrido da ilustríssima senhora Helena Maria Varela, considerando tratar-se uma pessoa estimada por todos, sendo secretária municipal de saúde em Itanhandu, além de outros cargos ocupados na saúde do nosso município, apresentamos à mesa, ouvido o soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, a presente moção de pesar pelo falecimento da senhora Helena Maria Varela, de eterna lembrança, encaminhando-se cópia dessas aos demais familiares. Passamos à leitura das portarias. Temos uma só. Portaria número 015 de 2021. Determina a data da sessão ordinária para o mês de maio de 2021. A mesa da Câmara Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve, em concordância com o artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itanhandu, ficam estabelecidos os dias 10, 17 e 31, às 19 horas, para as sessões ordinárias do mês de maio de 2021. Passamos agora às indicações. Indicação número 133 de 2021 da vereadora Thalita. Solicita ao Executivo que seja providenciado a melhoria e manutenção da estrada de acesso ao bairro da Serra dos Noronhas. Indicação número 134 de 2021, também da vereadora Thalita. Solicita ao Executivo que seja providenciado a colocação de quebra-molas nas seguintes ruas: Rua Princesa Isabel, Centro, Rua dos Lobos, Nossa Senhora de Fátima, Avenida Ari Carneiro, Vila Maria, Rua Nicolau Scarpa, Centro, Rua Governador Valadares, próximo à Ponte de Ferro, que fica no centro, e Avenida João da Silva Costa. Indicação 135 de 2021 é do vereador Rivaldo. Solicito que a Prefeitura Municipal providencie a colocação de quebra-mola nas seguintes ruas: Rua José Darvino Ordini, margem ao Rio Passa Quatro, em frente ao Estado Municipal, que fica no centro, Rua Crispim Bonani Pinto, Jardim Alzira. E adequação da altura do quebra-mola, localizado na Avenida Ari Carneiro, em frente ao posto de saúde, de acordo com as normas de trânsito. Indicação número 136 de 2021 é também do vereador Rivaldo. Solicito que a Prefeitura Municipal providencie a colocação de 3 a 4 quebra-molas na estrada de acesso ao bairro Pinicão. Indicação número 137 de 2021 é do vereador Pierre. Solicita ao Executivo que seja estudada através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a viabilidade da criação do programa Vale Gás para atender as famílias carentes do município nesse momento de pandemia.
Indicação número 138, 2021, é do vereador Luiz Fernando. Solicita ao Executivo que providencie a pintura em amarelo do meio-fio e colocação de placa de proibido parar e estacionar na rua São Benedito, no bairro Vila Carneiro. Indicação número 139, 2021, também do vereador Luiz Fernando. Solicita ao Executivo que providencie um quebra-molas, a um dos quebra-molas existentes na estrada Luiz Ramos da Costa, que liga ao bairro Jardim. Indicação número 140, 2021, também do vereador Luiz Fernando. Solicita ao Executivo que providencie a colocação de poste de iluminação fotovoltaica na final da rua Henrique Beltrão. Indicação número 141, de 2021, é do vereador David. Solicita que a Prefeitura providencie a adequação da altura do quebra-molas, localizado na rua Ari Carneiro, altura número 223. Indicação 142, de 2021. Também do vereador David. Solicito que a Prefeitura providencie a colocação de quebra-molas na rua Alexandre Moreira, altura número 386. Indicação 143 de 2021 do vereador Kleberson. Solicito que a Prefeitura coloque iluminação na passarela que liga o centro da Vila Maria, que está muito escura, causando risco e temor aos moradores. Passamos agora ao segundo expediente, com a palavra os vereadores, por 10 minutos, a começar pelo líder de governo, vereador Rivaldo. Boa noite a todos os colegas vereadores, aos componentes da mesa, ao João Paulo e Fernando e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Infelizmente, nessa noite não pude trazer nada para passar para a população, porque a correria na prefeitura não deu para fazer para entregar. Mas eu gostaria dessa noite de deixar uma palavra aqui sobre a passagem do nosso amigo Carlinhos. Parece que a ficha não caiu ainda. Hoje, quando entrei na sala que era do Carlinhos, me lembrei da última vez que conversei com ele. Ele todo entusiasmado, falando da correria do dia a dia, dos planos para a construção das casas populares, do batalhão. Perdemos o prefeito, mas acima de tudo perdemos um grande amigo, um ser humano de um coração enorme, de grande caráter e dignidade, grande humildade e respeito, grande simplicidade e sabedoria, grande amizade e fé, um grande homem. Fez caridade e o bem a vida toda, sem vaidade, sem ego. De uma maneira muito simples, ele viveu entre nós, mas por ironia do destino, ele nos deixou cedo demais. Ele tinha sonhos de escrever uma nova história em nossa cidade. Infelizmente, essa história foi interrompida e cabe a nós, vereadores, e ao Paulinho, e principalmente a população, darmos sequência a essa história. A responsabilidade nossa aumenta cada dia mais. Tenho certeza que nós vamos escrever uma nova história nesse andor, contando com a força de Deus, com a força da família, com a força dos amigos. Nós vamos fazer a diferença na cidade. Tenho certeza que Deus está olhando por nós. Tenho certeza que Deus está abençoando nós. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao vereador Éder. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, colegas vereadores, assessores, servidores da Câmara, também os munícipes que nos acompanham pelo portal da Câmara ou pelo Facebook. Sejam bem-vindos de forma virtual. Hoje, de fato, uma reunião muito diferente, atípica para nós. Conforme escrevi no Facebook sobre a passagem do nosso amigo Carlinhos, triste, injusto, um ser humano ímpar. Antes aqui, não estamos nem para falar do cargo de prefeito, que é sim um cargo mais importante do nosso município, mas sobretudo da pessoa, com um coração muito puro,
que nesse meio da política que a gente vive, que é muito melindroso, né, com certeza uma aura brilhante, uma pessoa com caráter realmente muito bonito, um carisma, e que vinha com realmente aí muitos projetos para o município, mas como eu escrevi lá na rede social, não estou falando aqui de conquista de verba, de ponte, de obra, disso ou daquilo, estou falando do engajamento, né, com o munícipe, a questão da empatia, da alquimia com os munícipes, de entender o lado vereador das pessoas. Então eu acho que isso, infelizmente, nós perdemos junto com o nosso amigo Carlinhos, que vinha com esse caráter ímpar. Incompreensível o que aconteceu na noite de sábado, de 24 de abril de 2021. Uma das datas talvez a mais triste, mas com certeza uma das mais tristes aí para o nosso município, com o cortejo fúnebre, com tudo que aconteceu, e a população pôde despedir. Fica aqui meu abraço virtual para a família, de alguma forma, que vocês possam ter paz, e o Carlinhos que receba nossas vibrações aqui da Câmara. Com certeza, Rivaldo, como você disse, sim, continuaremos aí o nosso trabalho também. Tenho certeza que o Paulinho também fará um trabalho firme aí à frente do Executivo. Estamos sim para ajudar no que for possível, com certeza. Sobre as indicações, eu peço até desculpa para os munícipes por conta da situação de internação até então do nosso prefeito. Eu dei uma segurada em algumas indicações, em alguns requerimentos. Essa semana também não estava nos planos fazer alguns requerimentos ou alguns pedidos, mas alguns deles, né, os munícipes têm nos cobrado bastante com relação às ruas do bairro do Jardim, acima ali da Mantiqueira, uma rua perpendicular ali à estrada principal do Jardim. Temos ali algumas ruas, dentre elas do restaurante da Dona Sebastiana e outras ruas paralelas ali que precisam de um reparo urgente. Quando a máquina da prefeitura fazia serviço ali, segundo os moradores, ela sempre fazia aquela... rapava a rua, né? Então muitas casas estão acima do nível da rua hoje. Então a gente pede um trabalho que seja feito lá. Eu tinha conversado na época com o supervisor de obras aqui do município, e a previsão era que em março fizesse esse trabalho, mas como infelizmente não aconteceu, nós voltamos a fazer essa indicação. Com relação ao requerimento, ontem conversando com o munícipe, e hoje de manhã pude passar ao nosso secretário João Paulo a criação deste requerimento com relação ao corte de árvores que tem acontecido aqui no município. O que chamou mais atenção, né, e hoje à tarde foi para o Facebook, foi aquela árvore Sibipiruna, né, em frente ao Terra Sul. Só que tem acontecido já esses cortes de árvores. Ali na Fernando Costa nós tivemos uma em frente à Gráfica Scarpa. Na própria rua Pedro Cunha, ali tivemos, próximo à quadra, tivemos hoje um corte ali próximo a Itamodas. No Nossa Senhora de Fátima, no começo da semana, essas árvores menores que ficam no passeio, elas foram praticamente ali, elas quase que mortas, né? Deixaram basicamente só o toco. Então, nós sabemos que a necessidade de fazer a poda, ela era grande em muitas árvores, por questão de erva de passarinho, entre outros problemas. Mas... humildemente a gente pede para que esse trabalho seja revisto e seja feito de uma forma mais assertiva, né? O meio ambiente aqui, eu não tenho conhecimento muito técnico, mas esses pedidos são para evitar problemas maiores, que nós temos que proteger ainda o meio ambiente e as árvores que nos restam. O Itanhandu, infelizmente, tem poucas árvores, né? Quem teve a oportunidade, vou citar só um exemplo, quem já teve a oportunidade de ir em Belo Horizonte, que é uma cidade capital, vocês podem notar que lá tem muitas árvores, né? E proporcionalmente, se nós formos comparar com o Itanhandu, fosse adequar ela para o tamanho de Itanhandu, tenho certeza que lá tem muito mais árvores plantadas. Aqui em Itanhandu você não consegue andar numa avenida ou numa rua inteira debaixo de árvore. Então isso é uma lástima para uma cidade que, em tese, deveria ter muito mais árvores. Então, o que causou estranheza, né, da população, e eu como vereador trago isso, não é nem questão de ser a favor ou contra, que eu acho que cada um vai ter o seu argumento, né? De repente o passeio estava ali sobressaltado, tinha algum problema, teve queda de munícipe. Eu acredito que tudo isso vale discussão. Mas, enquanto vereador, nós temos que trabalhar com relação à legislação. Então, o requerimento que fiz juntamente com o Luiz Fernando é justamente para amparar esses cortes, para saber como que foi tomada essa decisão, se tinha algum laudo técnico amparando tudo isso, se tinha uma aprovação do CODEMA, enfim, o que poderia acontecer para que esses cortes
fossem possíveis, porque nós fizemos vários pedidos aqui de poda de árvores, não de corte, mas alguns munícipes já fizeram também pedidos de corte de árvore, e são pedidos geralmente demorados. E o que nós vimos, especialmente essa semana, foram cortes de árvores aí em sequência. Então eu faço esse pedido para que seja anexado, entregue e enviado a essa casa os documentos comprobatórios que autorizaram a prefeitura a fazer esse serviço. Mas aí depois à tarde o que chamou a atenção, que eu fui ver no Facebook, uma postagem do CODEMA, onde o mesmo órgão disse que não tinha autorizado o corte dessa árvore. E depois me passaram que dentro dos comentários tinha um comentário do Paulinho, eu não cheguei a ver, né? O Paulinho está como prefeito empossado nosso, muita força nesse momento, mas ele também disse que não autorizou. Então o requerimento já era, na minha humilde visão, importante, e depois que eu vi isso, se tornou mais ainda. Porque da onde que partiu a ordem para que essas árvores fossem cortadas? Especialmente essa, de frente ao Terra Sul, mas aqui o requerimento ele não fala só dela, ele fala dessa sequência de corte que tem acontecido na cidade, para que nós possamos entender, pois o processo é burocrático. Então, quando nós tivermos aqui resposta desses requerimentos, eu trarei mais informações. Mas lembrando que nós temos aqui na legislação municipal algumas leis que protegem o meio ambiente e protegem algumas árvores. A exemplo da 656 de 2009, que fala a respeito da política municipal de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio ambiente. E uma lei que é a 1113, do nosso ex-colega Luiz Paçoca. Um abraço, Luiz Paçoca, sempre nos acompanha aí nas transmissões. É uma lei que ele colocou na Câmara e foi aprovada de maneira unânime, que declara imune ao corte as árvores que especifica, né? Então tem lá uma relação de árvores e a Cibipiruna está entre elas também. E tem aqui alguns artigos da Constituição, 225 e 170, que falam também da relação da proteção do meio ambiente e das árvores. Então nós aguardamos o retorno do Executivo com essas informações e com documentos, sobretudo, para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho, nesse sentido. Agradecer também ao Luiz, que vai a Brasília semana que vem. Fiz um ofício para o senador Rodrigo Pacheco, que tem feito um grande trabalho para nós lá no Senado, e fizemos aí o pedido de algumas emendas, né? Tomara que dê certo, que possa trazer frutos para o nosso município. E agradecer à deputada estadual Ione Pinheiro, que destinou R$50 mil ao município, especificamente para a Secretaria da Saúde, para a compra de um veículo. Então, agradeço muito aí a parceria dos deputados, que vem sempre a somar recursos para o nosso município. No mais é isso, agradeço a todos, se cuidem, neste momento duro ainda de pandemia que vivemos, muito triste, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Excelente semana. Com a palavra, o vereador Rivaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz 4 indicações de quebra-molas, apesar de eu ser contra quebra-mola na cidade. Mas, infelizmente, com a imprudência de muitas pessoas, a gente é obrigado a pedir para colocar quebra-mola. Pedi na Avenida de Carneiro, em frente ao posto de saúde. O quebra-mola, tem um quebra-mola, mas está muito baixo. Então, os carros passam em alta velocidade lá. E na rua Banana e Pinto, que eles construam quebra-mola também. E na rua José Darvino, paralela ao Rio Verde, que foi calçada agora, então está necessitando de quebra-mola também. E eu pedi também no Pinicão, na estrada do Jardim, porque lá tem muita reclamação de os automóveis passam em alta velocidade. E as motos de trilha são constantes lá. Então é um perigo para as crianças que brincam naquela rua. Eu pediria que o Executivo desse uma atenção nisso. E eu fiz uma moção nessa noite para o César Cosmo. Então, uma pessoa que a gente não tem nem palavras para expressar o que ele fez e faz para a nossa cidade. Já passaram muitos jovens, adultos, crianças, então ele cativa com o jeito simples dele, com o profissionalismo deles. Quem dera se todos
profissionais de educação física fosse igual ao César. Então, há muito tempo ele está aí. Eu desejo a ele muita saúde, muita força e que ele continue conosco por muito, muito tempo. E nessa noite, eu despeço de todos, desejando uma boa noite e um ótimo final de semana para todos. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos ouvem pelo portal da Câmara, pelo Facebook. Queria começar aí sem não deixar de falar da perca que a nossa cidade teve do Carlinhos, que comoveu toda a nossa cidade. Foi uma perca aí que abalou toda a nossa cidade. Também nós tivemos aí no domingo aí a perca da Helena. Ela foi secretária em vários mandatos da saúde, uma pessoa que dedicou muito à saúde da nossa cidade aí com seu profissionalismo. Deixo aqui os meus sentimentos a toda a família. Sexta-feira, estive conversando com a assessoria do deputado Eros em dois assuntos importantes que eu trago aqui. O primeiro deles é conversando sobre emendas para o nosso município, vendo aí a demanda que necessita para a nossa cidade, assim ele vai estar direcionando para Itanhandu. Em breve aí trago mais informações. Também foi trazido para mim para o meu conhecimento do assessor dele sobre o FIA. O que seria o FIA? O Fundo à Infância e Adolescência, que vem através do imposto de renda. As empresas, pessoas físicas na nossa cidade que contribuem para o imposto de renda. Esse fundo cai em uma conta e nada hoje tem 500 mil reais parados que não são utilizados em nossa cidade. Segunda-feira eu fui atrás do secretário de Assistência Social, Wilton, e ele falou que uma coisa que falta em nossa cidade é projeto, porque você tem que apresentar um projeto que trabalhe com criança e adolescente, e é muito burocrático, porém, você consegue adquirir esse dinheiro. E qual eu queria ressaltar aqui, igual o FIA, existem outros fundos que vêm provenientes do imposto de renda que o nosso município não arrecada. Então, falta projetos, falta iniciativa, força de vontade de querer. São dinheiros que, infelizmente, hoje estão parados, que é de Itanhandu, mas estão parados. Então, a gente precisa ir atrás de projetos. Uma terceira colocação é sobre a Miriam, a moção que eu fiz de parabenização para a Miriam, uma professora do magistério de Itanhandu, também aí do Colégio Minas Austral, que tem levantado uma bandeira muito significativa em Itanhandu sobre o autismo. Ela é mãe de autista e também tem, junto com outras mães, a Nanta, que foi vereadora, candidata a vereadora, também levanta sobre o autismo. Mês de abril é um mês dedicado à conscientização do autismo e necessita de um trabalho em favor dos autismos aqui em Itanhandu. Quinta-feira passada, a convite dela, participei de uma reunião virtual com a Mônica, uma pessoa lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que faz um trabalho muito bonito em pró dos autistas. Então, até tem já o convite aí, um empenho de poder estar indo conhecer esse trabalho,
para poder tentar trazer e trabalhar aqui em Itanhandu. Queria também dizer aí das duas indicações que eu fiz, que foi dos quebra-mola na Estrada do Jardim para ser pintado com faixa amarela. Recebi reclamações de moradores do bairro que não tem sinalização. Também eu fui procurado por munícipes lá na rua Santo Expedito, na fila lá em cima, pessoas que moram lá nas últimas casas reclamam que os moradores deixam os carros encostados e isso atrapalha muito, né, o trânsito do carro. Então, se a prefeitura puder colocar uma faixa amarela, uma placa de sinalização para conseguir fruir o trânsito, é bom também. Tem uma parte da rua lá na Várzea, Henrique Beltrão, que eles reclamam que não tem iluminação pública. Se a prefeitura puder, quando for fazer outra, colocar mais postes de fotovoltaica em nossa cidade, que possa colocar lá para eles, para poder dar mais tranquilidade, dar mais segurança. Também queria, voltando à hora, no ponto que eu falei, presidente, do secretário de Assistência Social, Wilton, ele me disse que está aberto. Existem muitas demandas na Secretaria de Assistência Social e queria muito vir até a Câmara para ter uma conversa com a gente, expor algumas realidades, alguns projetos. Então, ele está aberto a vir a conversar com a gente. Por hoje é só. Luiz Fernando, do MTB. Passo a palavra ao vereador Kleberson. Sim, perfeito. Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores da Câmara Municipal, funcionários da Câmara e a toda a população que nos acompanha de casa. Eu desejo a todos uma muito boa noite. Também não posso deixar de mencionar as perdas que nós temos tido no nosso município com relação a essa doença maldita que é a Covid-19. E, claro, nós estamos ainda enlutados pela grande perda do nosso prefeito. Concordo com o Éder, um dos dias mais tristes da história de Itanhandu. Também a Helena Varela. Eu tive o prazer de conviver com a Helena, um ser humano extraordinário, voluntária e tinha um amor pelo serviço público extraordinário também. Então, a toda a família Varela, o meu abraço. Vou falar de alguns assuntos bem rápidos hoje. Fiz uma indicação pedindo iluminação na passarela metálica que liga a Rua Governador Valadares, aqui no centro, ao bairro Vila Maria. Aquela passarela é muito utilizada pelos moradores dos bairros Vila Maria e os adjacentes ali. E, infelizmente, está uma escuridão total, um breu. Então, a população sofre ali com pessoas que ficam ali até altas horas, de repente fumando, fazendo coisa errada. E as pessoas de bem têm sido assustadas, né? Ficam com temor devido a essa situação. Então, pedi que seja... Lá já existia uma lâmpada que foi colocada no ano passado, mas infelizmente ou queimou ou quebraram. Então, nós precisamos substituir essa lâmpada, por isso esse pedido meu por escrito. Com relação ao corte das árvores, né, um assunto tão polêmico que tem chamado a atenção, sobretudo de ontem para hoje no Facebook. Na verdade, o município de Itanhandu é um município que não tem árvores. Se nós formos ver com relação à cidade de Passa Quatro, por exemplo, é uma cidade muito mais arborizada do que a cidade de Itanhandu. Lembrar que sem árvore a gente praticamente não respiraria, né? Então, no momento que nós estamos falando de tantas pessoas morrendo com falta de ar, infelizmente, nós não podemos deixar de plantar árvores em Itanhandu. Primeiramente é isso, nós precisamos de um plano de arborização e árvores que sejam realmente árvores urbanas,
árvores que se adequem às nossas calçadas, que já são tão estreitas. Mas com relação ao corte de árvores que está gerando polêmica, eu tenho opinião, por isso aprovei o requerimento do vereador Éder e também do Luiz Fernando, para que nós possamos entender como de fato aconteceu, porque as informações da internet foram confusas. Não precisamos polemizar esse assunto, simplesmente entender o que aconteceu. Estava acompanhando também essa semana, ontem e hoje, o término da obra de calçamento das ruas José Darvino Ordini, Agenor Fonseca Pinto e Travessa Pedro Cunha. O calçamento foi finalizado, totalidade, 100%. E agora estão finalizando as calçadas, isso mesmo. O convênio contemplava também os passeios, as calçadas, o que é muito bom para a população. Quero agradecer mais uma vez o meu deputado federal, meu amigo Stefano Aguiar, agradecer todas as pessoas, todos os funcionários, a prefeitura envolvida nessa obra. Com relação às nossas calçadas, ao nosso calçadão, Rua 7 Praça, muita gente andando de bicicleta novamente. Precisa ser feito um trabalho de conscientização. As pessoas têm corrido risco na praça, as crianças, os mais idosos, porque, infelizmente, tem passado muita gente, não só criança, não só adolescente, muito adulto, passando de bicicleta em alta velocidade no calçadão, uma vez que é terminantemente proibido. Então, de repente, solicitar um apoio também dos novos fiscais da prefeitura. Não foram contratados para essa finalidade, mas podem também orientar com relação a essa questão das bicicletas. Pois não, Rivaldo? A respeito do ciclista na Rua 7, então, acho que amanhã vai estar uns banners lá, orientar eles. Perfeito, Rivaldo. Obrigado pela informação. Isso é bacana, é importante. Foi feito também o ano retrasado, mas com o tempo arrancaram as faixas e as pessoas não respeitavam nem com a faixa. Né? Então nós precisamos também, além do trabalho de conscientização, que são as faixas, também de pessoas fiscalizando essa questão, porque é um assunto que é falado aqui também há muito tempo. Infelizmente, parte da população não respeita essa questão de andar de bicicleta no calçadão. Obras que nós precisamos começar no município. Né? Então eu tenho sido perguntado direto por moradores lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, Rua José João Ribeiro, o final da Rua Zequinha Pinto, também a Rua Jaira, aqui que desce no bairro René Charlier. Então, essas ruas já têm convênio assinado, já tem licitação pronta para início dessas obras. Então, nós precisamos fazer uma pergunta à prefeitura, por que ainda não começou essas obras, né? Se é a Caixa que não fez ainda o depósito, o que está faltando. Temos também a Rua Antônio Bustamante da Costa, lá na Várzea, como outras ruas, que também já ficaram licitadas desde o ano passado. É só iniciar a obra. Essa não depende de recurso da União ou do Estado, porque é recurso próprio do município. Então nós precisamos retomar essas obras agora e deixar uma mensagem antes de finalizar, que nós vamos estar juntos, como disse o Rivaldo, trabalhando pela cidade. Eu já fiz alguns contatos com o meu deputado de semana passada para cá, solicitando recursos e dizer ao novo prefeito, Paulo Henrique, conte conosco, conte comigo, eu vou trazer recursos para ajudar o município. Nós estamos juntos para o bem de Itanhandu. Eu quero ajudar muito a nossa cidade nesse mandato para que Itanhandu realize aquilo que tinha programado para ser realizado. Contem com o meu trabalho na Câmara, que Deus continue abençoando a nossa cidade. Vereador Kleberson. Com a palavra, o vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente, nossa secretária, assessor jurídico, funcionários da Câmara, amigos vereadores, munícipes que acompanham a gente pela TV Câmara, pela rede social. Gostaria também aqui de expressar os meus sentimentos a todos os familiares do Carlinho, a todos os itanhanduenses que, na sua totalidade, sentiu na pele a perca de uma pessoa, de um líder alegre, simples, humano, que atendia todo mundo, uma pessoa que não tratava com diferença ninguém, uma das lideranças, das poucas lideranças que nós tivemos que
não era arrogante, que não era prepotente, que não era o dono da verdade, que estava ali para ouvir todo mundo. Então a gente sente muito a perca de um líder e a perca principalmente da pessoa que ele era mesmo, que não preciso falar, que todos sabem, né? Então quero deixar aqui os meus sentimentos. E também falar para a população de Tenhandu que a gente está há 4 meses governando, né? Com bastante obstáculo devido à doença, né? A Covid. A gente fica, às vezes, com vários funcionários da prefeitura afastados, muitos, às vezes, internados, que atrasa, às vezes, o trabalho, que às vezes, não dá conta de colocar em prática o que tem que ser feito. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acredito que em breve todos vai ser vacinado, com o distanciamento, com cada um fazendo a sua parte, a gente vai diminuir bastante o número de infectados e voltar à vida normal. E nós estamos aqui com a finalidade de unir as forças, independente de partido, para fazer o bem de Tenhandu. Então, acredito que não exista mais essas brigas internas, de egos, e que a gente nos una para fazer o bem para a cidade. A gente precisa de melhoras em todos os segmentos, né? Na água, na infraestrutura, esporte, cultura, saneamento. Então é muita coisa a ser feita. E só vamos conseguir com a união de todos. Não só de nós vereadores, mas de toda a população. De todos nós governantes, da Polícia Militar, de fazer reunião, de trabalhar no mesmo propósito, porque eu não vejo outra saída para melhorar a cidade se nós não nos unir no mesmo propósito. Então eu quero dizer a todos que pode contar comigo, eu estou aqui como vereador para somar, para ajudar a cidade, para ajudar o Paulinho, o nosso atual prefeito. E por hoje é só. E para finalizar, eu desejo saúde e paz, que é os votos do Sandro Gás. Com a palavra, a vereadora Thalita. Boa noite, senhor presidente, doutor Luiz, João Paulo e Fernando, amigos vereadores, munícipes que nos assistem pelo Facebook e pelo portal da Câmara. Hoje eu gostaria de expressar a minha imensa tristeza pelo falecimento do nosso querido prefeito Carlinhos, que lutou imensamente e corajosamente pela sua vida, mas, pela vontade de Deus, foi levado aos braços do Pai. Gostaria de pedir que você zele aí de cima por nós. Gostaria de dizer a você, Paulinho, que conte comigo para ajudá-lo no que for possível para cumprir o plano de governo que foi prometido à população de Tenhandu. Gostaria de me solidarizar com os familiares que perderam seus entes queridos pelo Covid e venho reforçar para que as pessoas se cuidem, evitando aglomerações, pois esse vírus está cada vez pior. Eu trouxe 2 indicações hoje, pedi que fossem colocados quebra-molas em alguns lugares da cidade, pois as motos e as bicicletas motorizadas estão muito abusadas. Elas andam em alta velocidade, empinam, e eu acredito que com a colocação dos quebra-molas deixarão eles menos abusados. Não vai resolver, mas eu acho que solicitei também que fosse providenciada a melhoria e manutenção de acesso ao bairro Serra dos Noronhas, pois o mesmo está cheio de erosões, difícil de passar com carro. Por hoje é só, gostaria de desejar uma ótima semana a todos e boa noite. Obrigada. Com a palavra, o vereador David.
Boa noite, senhor presidente, secretária Thalita, doutor Luizinho, João Paulo, Fernando, colegas vereadores e a todos que nos acompanham através aí das redes sociais. Também gostaria aqui, né, de deixar os meus sentimentos aqui pelo falecimento do nosso Carlinhos. Não vou falar do Carlinhos prefeito, mas de um Carlinhos que eu conheço desde criança, frequentava a sua loja lá com a minha mãe e meus irmãos, e sempre, né, atencioso. A gente conhece aí todo o carisma que o nosso grande amigo Carlinhos tinha, né, com todos, a educação, o respeito. Estava aí com vários projetos para a nossa cidade, mas infelizmente, mais uma vítima aí dessa doença que tem derrubado, né, tantas pessoas, levado em tantas pessoas queridas, não só de nossa cidade, mas de todo mundo. Fica aqui meus sentimentos a toda a família do nosso amigo Carlinhos e desejar aí também boa sorte ao Paulinho, e pode contar comigo também, com o meu trabalho aqui de vereador, né, das ideias que a gente puder fazer aí para ajudar Itanhandu, estamos aí para isso. Sentimentos também à família da Helena, que também sempre teve aí, né, nas gestões aí que ela trabalhou, sempre também bastante profissional, bastante dedicada no que fazia. Hoje eu gostaria de falar também, agradecer aqui ao deputado Dalmo Ribeiro, deputado estadual, que essa semana fez a doação aí de um capacete de respiração assistida não invasiva para os pacientes da ala Covid, da nossa Casa de Caridade. Nesse momento tão triste que estamos passando, isso aí é um equipamento que está ajudando bastante, já está sendo usado lá na nossa Santa Casa, é um equipamento bastante importante. Então agradecer aí o deputado Dalmo, estive falando com ele hoje, né, e conversei com ele pedindo sempre, Dalmo sempre esteve presente aqui em Itanhandu, sempre ajudando, e ele me comprometeu aí com a cidade de estar ajudando cada vez mais. Também em contato com o deputado Rodrigo de Castro, também correndo atrás de verbas, né, fazendo a nossa parte como vereador, trazendo aí para ajudar a nossa cidade. Eu também fiz, como o Rivaldo falou, eu não sou muito a favor de quebra-molas, mas hoje é o que a gente tem, né, de imediato para estar tentando minimizar os problemas aqui da nossa cidade. Eu fiz uma indicação de um quebra-molas ali na Vila Maria, na Avenida de Carneiro, e um outro redutor de velocidade, já tinha falado na reunião passada, na Alexandre Moreira, próximo ali à rua Ribeiro da Luz, a rua próxima à Santa Casa, na descida ali, que o pessoal tem descido com bastante velocidade, e é uma esquina bastante movimentada, já aconteceu vários acidentes ali. Então a gente tem que pedir ao executivo aí que faça alguma coisa para estar melhorando, né, aquele acesso ali, que o pessoal tem descido bastante, com bastante velocidade, e é muito perigoso ali. A questão que também a gente viu bastante discussão, questão das árvores, como já o Éder, Luiz Fernando, fez aí o requerimento, né? A questão não é o corte ou não, isso aí não é questão, porque eu não sou especialista nisso, né? A gente sabe que várias pessoas caíram ali, né? Várias pessoas. A questão que foi levantada, que foi que um dia todo fechou o centro da cidade, trabalhou máquinas da prefeitura, funcionários da prefeitura, caminhões da prefeitura, e de repente o próprio Codema que levantou essa questão no Facebook, nas redes sociais, que não tinha autorizado. A secretária de Meio Ambiente também não tinha autorizado. O prefeito não tinha autorizado. Então, questão como vereador, né, quem autorizou? Se o maquinário da prefeitura estava lá, funcionários da prefeitura, alguém autorizou, né? Então, cabe agora aí ao requerimento que o Éder e o Luiz Fernando pediu, e aí os órgãos competentes para responder isso, não só para os vereadores, mas para uma comunidade que questionou isso aí, né? Por hoje é só. David Silva, vereador do PSDB. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Pierre.
Senhor presidente, nobres colegas, servidores da Câmara, munícipes que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Senhor presidente, hoje eu já estava prevendo, não seria fácil, até peço desculpas, mas eu não poderia subir à tribuna hoje sem mencionar alguma coisa sobre o amigo Carlinhos. Senhor presidente, eu venho procurando nesses últimos dias uma palavra que pudesse definir o meu amigo Carlinhos. Eu, sinceramente, não encontro. O Carlinhos é muito maior que qualquer frase, senhor presidente, ou qualquer palavra. O Carlinhos era tão grande, tão maior que o seu tempo, que eu acho que hoje ele está no lugar que ele sempre tinha que estar, que é ao lado do pai. Carlinhos nos deixou um legado de simplicidade, honestidade e amor ao próximo. Temos, obviamente, que seguir este legado. Eu lembro da nossa primeira reunião, senhor presidente, que fizemos para tratar sobre política. Era um início de um novo grupo, né, de uma nova ideia. O Carlinhos sempre com aquela alegria, tratando a todos de forma igual. Exemplo de um verdadeiro líder que fará, sem sombra de dúvidas, muita falta. Meu amigo Carlinhos, hoje seu coração não bate mais nesse mundo, mas você sempre será recordado como um grande homem. Aliás, não dá para esquecer do Carlinhos da loja, do Carlinhos vereador, do Carlinhos da saúde, do Carlinhos conselheiro e do Carlinhos vice-prefeito e prefeito municipal. Um homem que sempre trabalhou pelo seu povo. Eu confesso, senhor presidente, que para mim foi um grande privilégio conhecer uma pessoa tão justa como o amigo Carlinhos. Exemplo de homem íntegro e honesto. E, como já disse, jamais será esquecido. Até porque, senhor presidente, pessoas assim como Carlinhos, um ser tão iluminado, especial, acaba por se tornar imortal. Meu amigo Carlinhos, você aqui no campo terrestre foi uma pessoa do bem. E aí em cima você pode se orgulhar de todos os seus ensinamentos valiosos que você nos deixou. Deus tinha outros planos para você, meu amigo. Você venceu a sua tarefa aqui. Até um dia, se Deus quiser. Ao amigo Paulinho, desejo toda a sorte do mundo. Confio na capacidade do Paulinho. E tenho a mais absoluta certeza que o Paulinho, como prefeito municipal, fará de tudo para que os planos do Carlinhos de ver uma cidade melhor para todos e todas sejam realizados. Paulinho, meu amigo, você não está sozinho nessa luta. Conte sempre com a ajuda deste vereador. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de mencionar uma marca triste que atingimos hoje. Passamos os 400 mil mortos pela Covid-19. 400 mil. Vivemos, sem sombra de dúvidas, na pior crise sanitária de toda a história de nosso país. Eu lembro aqui no dia 1º de janeiro, na nossa posse, eu falava aqui mesmo nessa tribuna, lembrando na época, quase 200 mil mortes. Na época era pouco mais que 195 mil. Hoje, menos de 4 meses depois, atingimos a triste marca de 400 mil mortos. Eu poderia aqui, senhor presidente, enumerar os diversos erros do governo federal à frente dessa pandemia, mas com certeza ia extrapolar o meu tempo e nós avançaríamos por toda a madrugada. Haja visto o número elevado de erros. Essas 400 mil mortes, senhor presidente,
Não são números, são vítimas. Aqui em Itanhandu, por exemplo, senhor presidente, não é diferente, como toda a Minas Gerais. No dia 2, por exemplo, 2 de janeiro, tínhamos confirmados 477 casos e 19 óbitos. Hoje temos 1.739 casos confirmados e 44 óbitos. A situação continua gravíssima. Os hospitais continuam cheios. Não é brincadeira o que estamos passando. Vamos fazer a nossa parte. Isso é um gesto de amor consigo próprio e com as pessoas que estão próximas da gente. E o que é pior, senhor presidente? Especialistas já alertam para uma possível terceira onda de Covid no Brasil. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de mencionar aqui outra terrível perda para a nossa cidade, que foi com relação a Helena Varela. Conheci a Helena, era uma pessoa também assim, sem comentários. Sempre trabalhou com muito amor, com muito carinho para com o nosso povo. E com certeza também fará muita falta a todos nós. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço. Boa noite. Gostaria de chamar o vice-presidente Sandro para assumir meu lugar aqui, enquanto eu faço uso da tribuna. Boa noite a todos, à mesa diretora, aos amigos vereadores, aos funcionários aqui da casa, aqueles que nos ouvem pelo portal da Câmara e pelo Facebook. Nós lamentamos muito quando vemos nos noticiários, quando um ônibus cai uma ribanceira e falece cerca de 40 pessoas. Nós lamentamos muito quando o avião cai e morre 200, 300 pessoas. Agora, o Maracanã, a título de comparação, eu estava vendo, ele cabe em torno de 95 mil pessoas. São 4 Maracanãs e uma Itanhandu. Chegamos hoje à marca dos 400 mil mortos. Imagine, então, um estádio lotado, um Maracanã lotado, que há tempos não vemos, devido a essa pandemia. Uma bomba cai e mata todos. Imagine de novo, e mais uma vez, 4 vezes. Não fosse o bastante, a bomba cai em Itanhandu e mata a cidade toda de Itanhandu. É essa a marca que chegamos, de 400 mil mortos. É assim que a gente consegue tentar traduzir, para ver se entra na cabeça das pessoas um pouco mais de responsabilidade para com a saúde do próximo e para com a saúde própria. Perdemos aqui diversas pessoas queridas. Eu perdi familiares e eu perdi grandes amigos, dentre os quais Carlinhos, um grande amigo, além de prefeito, que foi por ocasião do destino, nossa amizade começou muito antes disso. Ele era um grande, tremendo amigo, o qual sempre me ouviu atentamente e sempre com seu jeito brando e suave de ser, sempre expôs as suas palavras na delicadeza e do jeito que só ele conseguia conduzir um diálogo. Carlinhos, um líder nato, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta
que trabalhou desde cedo e conquistou seu espaço político sem precisar dar rasteira em ninguém, sem precisar menosprezar ninguém, sem precisar falar mal de ninguém. Ao contrário, ele passou por diversas situações que por vezes fizeram ele pensar a respeito de si próprio e da continuação na vida pública. Quando nós que estamos aqui, não podia ser diferente, tinha que ser nós. Somos nós, porque nós temos de estar nesse momento e temos a capacidade para poder conduzir. Deus está nos dando essa oportunidade e essa sabedoria para que a gente consiga, da melhor maneira, conduzir nossa cidade. Nós somos passageiros. E nada melhor do que tudo que é passageiro, assim como uma viagem, é você aproveitá-la. Dessa forma, nós temos de aproveitar a nossa passagem, a nossa viagem aqui terrena. Há momentos tristes, mas sem sombra de dúvidas, há muitos momentos bons. E são esses momentos bons que nos fazem seguir em frente. São esses momentos bons que nos dão ânimo, que nos dão coragem e consegue fazer que nós miremos um objetivo. E quando a gente está prestes a alcançar aquele objetivo, a gente mira o próximo. E assim sucessivamente. É essa a utopia da vida. A vida serve para isso. Serve para que a gente consiga traçar os nossos objetivos, ser uma pessoa melhor a cada dia e buscar, acima de qualquer coisa, um melhoramento pessoal de cada um. E é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus nos diz. Ele quer que a gente seja sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus eu sempre vejo como algo perfeito. E a gente segue em busca da perfeição, obviamente não logrando êxito, mas sempre tentando a cada dia ser melhor. Aqui em Itandu nós tivemos, com o falecimento do Carlinho, 3 prefeitos que faleceram durante o mandato. Fernando Costa, que faleceu no gabinete, quando a prefeitura ainda era no lugar hoje que é o Fórum. Nós temos a cadeira dele no Museu de Itandu, a cadeira onde ele foi encontrado. O Tofinha, que com 2 anos de mandato infartou. E agora o Carlinhos, que foi vítima dessa pandemia. Carlinhos teve 4 meses de governo, 3 meses, nem 4, pois no terceiro ele já... Boa parte dele, na verdade, ele já estava afastado. Agora, eu tenho certeza que o amor dele por Itandu transborda a natureza do ser dele. Assim como o meu amor por Itandu e o amor de muitas outras pessoas. Ao Paulinho, que agora está à frente do Executivo, eu digo a ele que a Câmara está de braços abertos para todo o suporte necessário pelo bem de nossa cidade. Nós vimos, eu especialmente, com o grupo que foi eleito juntamente com ele, vimos trabalhando anos afinco aí para poder chegar vitoriosos nessa campanha. Graças a Deus deu tudo certo, sob a liderança do Carlinhos, um homem que realmente sabia conduzir. Agora, Itandu fica órfã. Ela perde um grande pai, pai de diversas pessoas, aquele que estendeu a mão para cada família necessitada nos momentos mais difíceis que ela precisava. Uma pessoa de um coração grandioso que não cabia dentro dele.
É tão interessante que nós tivemos várias moções aqui e ninguém fez moção para o Carlinhos. Eu, inclusive, não fiz. É difícil esse momento para a gente que sentiu tanto na pele esse falecimento, fazer ainda que seja uma moção. Eu prefiro ficar nas homenagens. Ontem tivemos uma reunião virtual e quero agradecer demais a todo o empenho do deputado estadual, professor Cleiton. Nós tivemos uma reunião virtual com ele, justamente para que ele pudesse prestar essa solidariedade para o grupo do PSB, o qual eu tenho a honra de ser filiado e de presidir esse partido, juntamente com alguns secretários do município, o Luiz Fernando também, que estava na reunião. Agradeço demais a todo o empenho que o deputado teve, todo o cuidado, toda a dedicação que ele teve com o Carlinhos durante o momento mais frágil da saúde e da vida dele, enquanto ele estava internado. Nosso muito obrigado. E eu gostaria de esclarecer mais uma coisa. Quando da posse do Paulinho, no domingo, um dia posterior à morte do Carlinhos, tivemos que fazer por obrigação. Obviamente não queríamos isso nunca, mas é nosso dever representar a população nesse momento e em todos os outros. Muitas pessoas me perguntam, você vai ser o vice-prefeito como presidente da Câmara. Eu queria deixar bem claro, para toda a população, infelizmente nós não teremos vice-prefeito. Teremos um prefeito e a ordem sucessória, em caso de ausência do Paulinho, sim, na qualidade de presidente da Câmara, eu assumo temporariamente, mas isso não vem ao caso. Fato é que o Paulinho é o prefeito e eu, na qualidade de vereador e presidente da Câmara, estou junto dele, assim como sempre estive, para poder trabalhar pela nossa cidade. Então, só para deixar claro, sigo vereador e contem comigo no que for possível. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a família do Carlinhos, que Deus dê forças para cada um deles. E hoje é a primeira vez que eu consigo falar no nome do Carlinhos sem ir aos prantos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Passamos à ordem do dia com a leitura do projeto de lei 042 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal em exercício, Paulo Henrique Pinto Monteiro, que revoga a lei número 1346, de 26 de fevereiro de 2021 e dá outras providências. Revoga a lei número 1346, de 26 de fevereiro de 2021 e dá outras providências. O prefeito em exercício do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, cumulado com 63, sexto, da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei número 1346, de 26 de fevereiro de 2021. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Antes de iniciarmos a votação, gostaria de submeter a plenário a possibilidade da discussão em bloco global, desde logo, dos projetos na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itanhandu. Proponho, portanto, que a votação seja feita de forma global. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Passamos, então, à discussão e votação do projeto de lei 027 de 2021,
apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal em exercício, Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a atualização e reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, e do Conselho Municipal de Defesa Civil, COMDEC, do município de Itanhandu e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos, sendo o projeto de competência dessa comissão e se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Passamos agora à votação. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Como vota o vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Kleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o projeto de lei 027 de 2021, a sua unanimidade. Passamos à discussão e votação do projeto de lei 039 de 2021, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal em exercício, Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 4.000 por anulação de dotação orçamentária e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos. Sendo o projeto de competência dessa comissão e se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Passamos agora à votação do projeto de lei 039 de 2021. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Kleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o projeto de lei 039 de 2021, a sua unanimidade. Passamos, portanto, à leitura, discussão e votação da emenda aditiva número 001, apresentada pelos vereadores Pierre Caetano Ferreira, Kleberson José Guimarães, Rivaldo de Freitas e David da Silva Inácio, ao projeto de lei 040 de 2021, que cria programa de apoio ao produtor rural do município de Itanhandu para enfrentamento da pandemia Covid-19 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Primeiro eu vou acrescentar aqui, eu vou acrescentar o... acrescentar, não tem parecer. Acrescentar a leitura da emenda, perdão. Eu vou acrescentar o artigo 8º, o parágrafo único do projeto de lei 040, remunerando-se os demais. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 8º, o parágrafo único ao projeto de lei 040 de 2021, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Os requerimentos serão avaliados mediante procedimento administrativo em que se considere objetivamente o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 6º dessa lei. Parágrafo único. O resultado do procedimento administrativo será devidamente motivado e será disponibilizado ao requisitante e a quem possa interessar. Agora sim, os pareceres ficam por conta do projeto. Essa é a emenda. Votação da emenda. Como vota a vereadora Thalita? Eu aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Senhor presidente, queria destacar aqui o trabalho das comissões que têm trabalhado junto,
da qual eu faço parte, vereador Kleberson, David, Rivaldo. Agradecer também ao Dr. Luiz, nosso assessor jurídico, que nos auxiliou com essa emenda. E também gostaria de parabenizar o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Zé Aldair, pela iniciativa do projeto. Eu aprovo com louvor. Como vota o vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Kleberson? Também quero agradecer ao Dr. Luiz, que já veio pronto para nós, né? Não tivemos trabalho nenhum. O João elaborou para nós a emenda necessária para que o projeto seja completo, possível e legal, e sempre que for para apoiar o produtor rural, contem comigo. Por isso, aprovo. Como vota o vereador David? Aprovo. Esse projeto, sem sombra de dúvidas, ele é de suma importância. Não é um projeto que foi retirado da fundação, por não ter nada a ver na fundação, e foi aderido ao município agora, e sem sombra de dúvidas agora funcionará da forma correta, dentro da legalidade, observadas as disposições contidas diante da aprovação deste projeto de lei. Declaro, portanto, aprovado o projeto de lei 040 de 2021, a emenda ao projeto de lei, a emenda 001 ao projeto de lei 040 de 2021, a sua unanimidade. Agora sim, a discussão e votação do projeto de lei 040 de 2021 com a emenda aditiva 001, que acaba de ser votada e aprovada pela unanimidade, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal em exercício, Paulo Henrique Pinto Monteiro, que cria o programa de apoio ao produtor rural do município de Itandu para enfrentamento da pandemia Covid-19 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnico-legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto que está de acordo com o orçamento vigente. Se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos. Sendo o projeto de competência dessa comissão e se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Passamos à votação. Como vota a vereadora Thalita? Eu aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Kleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o projeto de lei 040 de 2021, com a emenda aditiva 001, a sua unanimidade. Declaro a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 10 de maio de 2021. Tenham todos uma boa noite, se cuidem e fiquem com Deus.